sou o Thiago, você tá no Busca Curiosa e você conhece a história da guitarra baiana, um instrumento brasileiro que revolucionou boa parte da música nacional. Sua ligação com a criação do trio elétrico e o fato de, apesar do nome, não ter nenhuma ligação com a guitarra elétrica, até porque seu nome antigo aí foi mudado por piadinhas bem de quinta série. Caso não conheça, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, tudo começou quando Adolfo Antônio do Nascimento, mais conhecido como Dodô, e Osmar Álvares Macedo, conhecido apenas como Osmar mesmo, se conheceram no ano de 1939 e passaram a fazer parte do conjunto 3,5, que tocava aos finais de semana animando festas em Salvador, lá na Bahia. Grupo esse, inclusive, que já tinha sido comandado aí por ninguém mais, ninguém menos que Dorival Caymmi, que saiu pouco antes da entrada do Osmar. Foi então que no ano de 1942 os dois foram assistir a uma apresentação do violonista clássico Benedito Chaves lá no Cine Guarani, que utilizou um violão elétrico em sua performance, coisa que até aquele momento Dodô e Osmar ainda não conheciam, se maravilhando com aquela tecnologia que amplificava o som do instrumento, mesmo com ele causando alguns problemas técnicos, como uma incessante microfonia causada pela caixa acústica do violão. Pra quem não sabe, microfonia é aquele apito bem chato que instrumentos elétricos e microfones costumam fazer quando ficam perto ou de frente a uma caixa de som. Microfonia. Com isso, Dodô, que era técnico de eletrônica por formação, decidiu elaborar e criar um instrumento parecido ao do Benedito para ele, além de ter feito também um cavaquinho com essa tecnologia pro Osmar, que além de cavaquinho também tocava bandolim. E agora então, com os novos instrumentos, eles saíram lá do grupo que eles faziam parte e passaram a se apresentar em dupla, com um nome bem sugestivo de dupla elétrica, já que eles tocavam com instrumentos elétricos, tocando músicas muito influenciadas por estilos como frevo pernambucano, música erudita, choro, entre outros. Porém, ainda havia um problema, já que suas apresentações também estavam sendo marcadas pelo som da microfonia causada pelos seus instrumentos, o que acabava impossibilitando eles de tocar no volume máximo, mesmo que eles estivessem ali com um grande público, e isso estava deixando eles agoniados, né? Poxa vida. Foi então percebendo que o problema estava na caixa acústica de seus instrumentos, que Dodô teve uma ideia para corrigir isso, e que apesar de polêmica, deu muito certo, que era simplesmente o de eliminar o problema. E quando eu falo eliminar, eu falo no sentido mais literal dela mesmo, com ele tirando do instrumento então a caixa acústica, deixando só a madeira ali, aquela tábua original que é o braço do instrumento, onde você toca os acordes, realizando ali apenas alguns ajustes do posicionamento do captador, né, é claro. E assim então, no ano de 1943, nasceu o cavaquinho elétrico, um instrumento com 4 cordas e uma sonoridade híbrida ali entre cavaquinho e bandolim. Esse pelo menos foi o nome que o Dodô deu a ele, mas na época não pegou muito não, com o instrumento ficando mais conhecido mesmo com o famigerado nome de pau elétrico. E sem piadinhas aqui, por gentileza, tá? Nome esse que foi dado mesmo ali em tom de piada pelos amigos da dupla, muito por conta de seu formato e, é claro, das inúmeras piadas que era possível ser feita com esse nome. Pra vocês verem que a quinta série tá no sangue do brasileiro há muito tempo, né? Porque faziam de brincadeira maliciosa, né? Porque o Dodô tocava o violão, tinha o pau elétrico dele e era o maior. E a partir daí, então, eles começaram a se apresentar cada vez mais e junto a isso também a aperfeiçoar o instrumento que eles criaram, assim como a técnica utilizada para tocá-lo, e percebendo a inúmeras possibilidades de som que ele dava. Mas não parava por aí, já que a dupla estava prestes a entrar para a história de novo com uma nova criação, e que é muito importante até hoje. Mas pessoal, rapidinho antes de contar essa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda e ajuda muito a gente. E também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, no ano de 1950, um clube de frevo pernambucano
baiano chamado Vassourinhas fez uma apresentação em Salvador no período de pré-carnaval e foi uma verdadeira sensação, levando multidões às ruas para festejar junto com eles. E quando o Osmar viu aquilo, ele ficou maluco, completamente impressionado com aquilo que ele estava vendo. E assim ele teve uma grande ideia pro carnaval. Junto com o Dodô, ele pegou um carro que era um Ford 1929 que eles tinham, que foi apelidado de Fobica, colocaram alto-falantes tanto na traseira quanto na parte da frente e ligaram seus instrumentos elétricos nele para que assim eles pudessem tocar frevo, porém com aquela pitada de música baiana, né? Criando assim um novo estilo que foi chamado de frevo baiano. Claro que com tudo isso, uma galera começou a seguir o carro que andava devagar, para poder ali curtir o som e a folia do carnaval com ele. E eu acho que agora vocês já devem estar começando a entender onde isso vai dar, né? Então, passado o carnaval e todo esse sucesso, logo no ano seguinte, a dupla elétrica ganhou um novo integrante, o Temístocles Aragão, mais conhecido apenas como Temi, que recebeu o instrumento triolim elétrico para tocar ali junto com os dois. E agora, como eles já não eram mais uma dupla, e sim um trio, eles tiveram que mudar o nome do grupo pra, adivinhem só, Trio Elétrico, dando assim também o nome ao veículo onde as pessoas se apresentam, como é conhecido até hoje. Arrastando essa massa como nunca se viu. Mas não é só isso, já que também é nesse momento que o pau elétrico muda de nome, passando a ser chamado de cavaco de trio. E como eu disse, eles continuaram então aperfeiçoando tanto o instrumento quanto as técnicas para tocá-lo, sem contar que ele também começou a ser tocado por outros músicos, até mesmo chegando a caracterizar alguns estilos de música baiana. E assim a sua próxima grande atualização viria nos anos 70, com o Armandinho Macedo, o filho do Osmar, que cresceu tocando o cavaquinho elétrico. Nesse momento ele começou a achar que o instrumento já estava um pouco antiquado e a sentir a necessidade de dar uma modernizada nele, assim vendo já outros instrumentos elétricos que já tinham se popularizado pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, e percebendo como era a construção do corpo dele sem a caixa acústica, ele encomendou que fosse feito para ele um cavaquinho elétrico, mas com um corpo ali com um formato parecido ao de uma guitarra elétrica, além de ter colocado também uma quinta corda no instrumento. E assim, por sua semelhança física, apesar de ter um tamanho menor, essa variação passou a ser chamada de guitarra baiana, como é conhecida até hoje, ficando extremamente popular nos anos seguintes e estando presente aí em uma série de estilos musicais. Essa popularização aí do instrumento no Brasil como um todo aconteceu mais ali na década seguinte, nos anos 80, muito com a ajuda do guitarrista Pepeu Gomes, além do apoio de uma série de fabricantes do instrumento, que em algumas versões chegaram até mesmo a ter 6 cordas, apesar de essa não ser a mais popular hoje em dia. Foi também nessa época que aparece aquele que seria aí um dos principais herdeiros desse cenário musical, que foi o Luiz Caldas, tocando músicas com a guitarra baiana que misturavam ali ritmos como o reggae, pop, ijexá, frevo e samba, ajudando a criar um novo estilo que viria a se popularizar no Carnaval de Salvador, que é o Axé Music, e assim fazendo com que cada vez mais o instrumento e a sonoridade dele se popularizasse no Brasil inteiro. Hoje em dia, até por conta aí de todas as evoluções que o instrumento passou, é claro que a sonoridade da guitarra baiana é diferente aí do seu precursor, né, o pau elétrico, mas essa aí é a história de praticamente todos os instrumentos que existem, com aperfeiçoamentos sendo feitos além da própria tecnologia começando a fazer parte disso. Um exemplo disso é que hoje em dia é muito comum se tocar a guitarra baiana utilizando distorções, diferentemente da época em que ela foi criada. E acho que podemos dizer que apesar do nome e da aparência, que isso sim teve influência na guitarra elétrica, todo o resto é tipicamente brasileiro, com sua criação inclusive acontecendo ali meio que ao mesmo tempo do instrumento norte-americano. Época em que provavelmente Dodô e Osmar nunca nem tinham ouvido falar de uma guitarra elétrica.
Afinal, não tem como não exaltar a história desse instrumento, que passa desde a invenção de uma nova sonoridade, como pela criação do trio elétrico e do axé, e tá vivíssimo até hoje, inclusive com o próprio Armandinho aí ainda sendo um dos principais expoentes do instrumento, mas também com o som dele aparecendo aí em uma série de bandas e grupos bem mais recentes, e até mesmo com sonoridades diferentes, como é o caso do Baiana System, por exemplo, que traz uma mistura de ritmos, mas é sempre marcado pelo som da guitarra baiana. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia a história desse instrumento, todo o envolvimento, a importância dele na música brasileira, e também, lógico, o que você achou de tudo isso, né? Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!